Os melhores momentos de se investir no mercado são exatamente os momentos que são avaliados como momentos de crise, né? Cada um de nós tem um sentimento de crise, do que é a crise. Eu tenho um sentimento um tanto quanto diferente. Não é diferente, quer dizer, é o meu sentimento, né? É que a maioria tem um sentimento diferente. Eu tenho como certo que o mercado de ações aqui no Brasil, ele não é um mercado de risco, ele é um mercado de oportunidades. Universalmente falando, o mercado de ações, ele é um mercado de risco. Isso em termos universais. Nos mercados desenvolvidos, você tem uma relação preço-patrimônio, onde você situa, onde você circunstancializa o seu risco, você dimensiona o seu risco. Vou te dar um exemplo prático. Nos Estados Unidos, na Holanda, na Alemanha, enfim, os países desenvolvidos, você tem ações que o valor de patrimônio é 1, tá certo? E ela custa 40. Então ela custa 39 vezes mais o seu valor de patrimônio. Isso significa dizer o seguinte, que se você comprar esta ação, você está assumindo um risco 39 vezes superior ao valor intrínseco da empresa, que é o valor de patrimônio. Todos nós temos um valor de patrimônio. Você tem um valor de patrimônio, eu tenho, ele tem, todos nós temos. Só que como você não é uma empresa de capital aberto, o seu valor de patrimônio é aquele formado por bens, direitos, valores e obrigações. Você tem bens, direitos, valores e obrigações. Todos nós temos. A empresa também tem. Só que a empresa, como ela possui ações, você pega a somatória desses bens, valores, direitos e obrigações, o resultado dela, e você divide pela quantidade de ações. Então você tem o quê? Você tem um valor patrimonial da ação. O valor patrimonial da ação é aquilo que representa o seu patrimônio. É aquilo que efetivamente ela vale. Tá certo? Então, nesses mercados desenvolvidos, você exerce a sua opção de compra dentro de uma determinada análise, porque 90%, 95% das ações que são negociadas, elas são negociadas bem ou muito acima do valor de patrimônio. Então, tudo aquilo que é adquirido muito acima do patrimônio, você assume o quê? Você assume um risco que você dimensiona na razão direta de quantas vezes você paga por esse patrimônio, tá certo? Aqui no Brasil, 90% das ações são cotadas abaixo do patrimônio. Então, eu não tenho risco aí, em termos de análise, né? Então, você tem a oportunidade. Então, enquanto nos países você considera o mercado de valores como um mercado de risco, aqui eu considero o mercado de oportunidades. Então, você seleciona essas oportunidades dentro de um padrão de conveniência, tá certo? Então, esta seleção, você implementando todos os fundamentos que você deve implementar para poder adquirir uma ação dentro deste conceito de oportunidade, você faz os comparativos, não é? Por exemplo, hoje você tem um mecanismo de aplicação que os bancos, eles vão e direcionam a você quase que de uma forma impositiva, tá certo? Então eles te conduzem a você aplicar emprestando. Então eles te direcionam para a agiotagem, eles continuam exercitando esta educação
E dificilmente o cidadão vai mudar essa opinião. Por quê? Se você fizer uma experiência que nós já fizemos, o Jornal Valor Econômico já fez uma experiência, dois repórteres foram em diversos bancos aí, então eles chegavam ao indivíduo, né, que era o gerente de aplicações, e falavam: olha, eu tenho R$200 mil e eu quero aplicar na Bolsa, mas a longo prazo. Então todos eles eram aconselhados, né? Não, você está louco, você vai comprar ações, isso aí é risco, você pode perder. Tá entendendo? Então, lamentavelmente, o jovem nunca foi assim alertado, né? Lembrado de uma coisa interessante. Em 1989, quando o Collor assumiu, ele encilhou, ele encurralou todos os valores que estavam disponíveis no mercado em termos de recursos. Quem tinha caderneta de poupança ficou bloqueado. Quem tinha títulos ficou bloqueado. Quem tinha aplicações de títulos públicos ficou bloqueado. Todos ficaram bloqueados, menos as ações. Foi o único título que ficou livre. Então, essa questão de dizer que os outros têm segurança e a ação não tem, é mais um argumento que as instituições financeiras usam para atemorizar você. Você está entendendo? Então, são argumentos que, por exemplo, se eu pudesse falar no lugar do William Bonner, a coisa ficaria diferente. Perfeito. Mas acontece que nenhuma instituição financeira quer que eu fale isso. A gente tinha até uma